Queridos, nossa pastoral desta manhã nos diz que nós precisamos caminhar o caminho da humildade. Nós sabemos que a humildade é uma das virtudes que o Senhor deixou para todos nós, e o seu próprio Filho, quando esteve neste mundo, ele declarou e ele veio no sentido de não buscar a glória de si mesmo, mas de se humilhar em favor de cada um de nós para a nossa salvação e redenção. Ele é o nosso mestre e ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. E o caminho que devemos seguir como cristãos, como servos de Deus, é o caminho da humildade. Nós precisamos aprender que sem o Senhor nós não somos nada. Eu gosto muito de um filósofo determinista, extremamente ateu, mas tudo que ele escreve, maior parte daquilo que ele escreveu, ele escreve declarando, falando sobre natureza, mas ele declara a glória de Deus. Ele disse certa vez que as coisas nos parecem difíceis e até cruéis, porque delas temos somente assim um vislumbre daquilo que de fato é o determinado e aquilo que tem de bom que a natureza tem para deixar para todos nós. Na verdade, o Senhor nos ensina em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até aquelas que nós achamos que são difíceis. Então, meus irmãos, ele também disse que se uma pedra tivesse vida e alguém a lançasse para o ar, enquanto ela estivesse voando, talvez ela pensaria assim: estou voando porque eu sei voar. E por vezes nós somos assim também. Achamos que podemos algo mais do que de fato nós podemos. Achamos que a nossa vida pode ser vivida sozinha. Nós tivemos aqui o testemunho do Ricardo Barreto, nosso irmão presbítero da Terceira Igreja, que teve um câncer e pelo câncer ele veio a se converter e a se render à pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos que ele falou o seguinte: a gente vive a nossa vida como se não tivesse que dar satisfação, como se fôssemos assim donos da verdade e nunca iremos precisar do outro. Quando eu tive o câncer, eu precisei de cada um dos meus irmãos, dos enfermeiros para me dar banho e dos meus irmãos para cuidar de mim. Você já parou para pensar que nós somos frágeis demais para vivermos nesse mundo como se fôssemos os donos da verdade? Sábio é aquele que entende que não é dono da razão e nem dono de todas as coisas. Sábio é aquele que entende que o caminho que devemos trilhar é o caminho da humildade para a glória de Deus, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos então compreender, meus irmãos, num domingo de Santa Ceia como esse, nós precisamos entender que para vivermos e recebermos a vida eterna, alguém precisou morrer por nós. Alguém pagou preço alto pelos nossos pecados. Alguém morreu em nosso favor. Então, meus irmãos, é tempo de refletirmos sobre tudo isso que Deus tem feito por nós e nesta manhã comermos e bebermos do cálice, comermos do pão, lembrando de fato aquilo que Jesus fez por nós e como nós devemos caminhar esse caminho, trilhar esse caminho da humildade nesse mundo enquanto tivermos vida para a glória de Deus. Acima de tudo, meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos dependentes uns dos outros, mas acima de tudo nós precisamos entender que nós somos dependentes do Pai. Sem o Pai, o Filho não vive nesse mundo. Fomos adotados em Cristo Jesus. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e aquele que entende que o dono do mundo tem o melhor para as nossas vidas, mesmo que pareça assim: não é o melhor. Sim, é o melhor, porque a vontade de Deus para você e para mim, para todos nós, para a sétima, é boa, perfeita e agradável.